Palmas ainda, gente. Continua. Para eles se sentirem bem amados. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Para falar desse tema, a gente trouxe duas pessoas muito importantes e eu fiquei na responsabilidade de apresentá-los para vocês. Para compor nossa mesa, nosso painel, na verdade, nós temos a presença da Regina Célia, que é filósofa, mestra em ciência política, professora universitária com mais de 28 anos de trajetória, doutoranda, especialista em neuropsicologia e uma liderança no enfrentamento à violência de gênero e ao racismo. Hoje ela atua no Instituto Maria da Penha. Para essa conversa, a gente também trouxe o pastor da Igreja Batista do Caminho, pastor Henrique Vieira, que também é professor, ator, escritor e deputado federal pelo PSOL RJ. Uma das principais vozes contra o fundamentalismo religioso na política brasileira. Ex-vereador de Niterói, hoje vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Bora conversar, gente? Eu posso sentar na cadeira mais dura, porque eu não Vocês estão bem? Estão gostando do evento? Primeiro painel é uma responsabilidade muito grande, né, gente? É uma grande responsabilidade. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, ao mesmo tempo que 1 a cada 4 brasileiros se declaram evangélicos. É um grande desafio lidar com esses dois dados. E para isso eu quero começar fazendo uma provocação aos nossos convidados, que nas suas falas podem se apresentar, fazer reflexões. Lélia Gonzalez vai dizer para a gente que a gente não nasce negro, a gente se torna negro, a gente enegrece durante a trajetória. Pensando nisso, a gente nasce ou se torna evangélico. E eu queria saber da Regina, primeiramente, quando você começou a pensar sobre essas duas implicações, sobre ser negra, ser brasileira e ser evangélica. Quando esses encontros, essas contradições começaram a ocorrer na sua trajetória? Oh, glória a Jesus! Amém! Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de dar esse brado, porque hoje é um dia em que a história ela está sendo rasgada, inovada, transformada. Isso aqui nunca aconteceu. Meus ancestrais nunca viram isso. Meu nome é Regina Célia, eu sou recifense, pernambucana, sou uma mulher preta. Eu estou aqui com um sapato cor de vinho, de meia calça. Não sei se é um arrastão, pessoal, não sei se é arrastão bem, enfim. Eu estou com um vestido preto, uma echarpe cor de vinho e que tem uma padronagem de folhas. Não estou usando nada no cabelo, o cabelo está solto e eu estou apenas com um acessório de brinco que é feito com linha de crochê colorido por mulheres que superaram, né, que ressignificaram a sua vida, que eram mulheres em situação de violência. E eu estou com um relógio no braço esquerdo. E também estou com óculos, agora que eu me lembrei, estou com óculos com aros marrons. Essa pergunta é uma pergunta muito forte e é mais forte ainda pelo fato de ser brasileira e pelo fato da gente, não é, ostentar com orgulho de ser nesse Brasil da diversidade. Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história aqui, então eu trabalho com mulheres em situação de violência há 24 anos e no ativismo como nos direitos humanos há 28. Então, eu não venho de um lar em que a gente aceitava ou deveria aceitar a intimidação das pessoas. Eu fui forjada por um homem militar e por um militar do Espírito Santo, um capixaba, e uma mulher do Ceará Mirim, do Rio Grande do Norte, e fui forjada para ser guerreira. Hoje, graças a Deus, eu me libertei desse ter que ser. Isso é uma memória de plantação, tá? Como diz Grada Quilomba.
Memória de plantação, ela é para o bem ou para o mal. Mas vamos lá. Então eu fui ensinada para ser uma guerreira. E o meu alvo principal tinha que ser as pessoas brancas. Eles são os meus opositores. E tudo que eu tivesse que fazer na minha vida tinha que mirar no alvo. Você quer ser pior do que ela? Você quer ficar atrás dela? Você quer tirar notas menores do que ela? Então, essa foi a construção. E esse pai militar da Marinha de Guerra, que era telegrafista, e essa mãe lá de Ceará-Mirim, aparentemente, vocês podem entender assim, eles cultivavam um ódio. Mas, na verdade, eu fui construída, fui forjada dentro de um processo de blindagem que eles não tiveram. Mas no íntimo deles, eles diziam assim: quando eu crescer eu não quero ser assim. E aí tiveram um bom momento com o meu nascimento e o nascimento do meu irmão, mas eu que fui a esponja que mais absorveu deles terem essa oportunidade. E aí, dentro da sua pergunta, foi desde a minha infância. Os filhos e filhas de algumas pessoas pretas, e aí eu não vou fazer um raciocínio dedutivo de todos, mas alguns são forjados para ser melhores. Então, se os brancos estudam 8 horas, a gente tem que estudar 16. A gente quando criança eu não comia, eu não mascava chiclete, eu não comia bala, não tinha 7 belo. Não tinha 7 belo para mim, por conta dos dentes. E a maior graça dos meus pais era quando eu ia ao dentista e o dentista falava assim: mas não tem o que fazer, ela não tem cárie. Então isso era uma ostentação. E uma outra questão que minha mãe trabalhou muito comigo foi declamar e recitar, saber a diferença entre ambos e se posicionar. Já disse aqui uma vez que o meu pai, quando pequena, ele pegava um cabo de vassoura e colocava atrás aqui, e nos finais de semana e das horas que eu passava, pelo menos 2 horas, eu tinha que andar com esse cabo de vassoura, porque nego não se curva. Então, assim, essa consciência dessa memória de plantação, essa memória de plantação veio de quem? Da memória do meu pai e da memória da minha mãe. Então, eles pegam essa semente dessa memória, como diz Grada Quilomba, e planta. Só que eles vão plantar ao contrário. É uma planta agora para resistir e não aceitar nunca. Então, eu não fui criada para casar. Então, eu não fui criada para ser refém de nenhum grilhão, porque o meu pai disse assim: eu já vim da senzala, você não precisa ir lá, basta apenas você saber o que tem lá, e eu vou dizer o que tem na senzala. Mas também eu não quero que você fique na casa grande, porque você não pode esquecer do que tem na senzala. Você é do mundo. Você é do mundo. Gente, isso pequena quando você começa a ter esse tipo de informação, de consciência, e aí ao mesmo tempo você tem que ir à escola, e a escola desconstrói tudo isso. A presença dos meus pais foi muito forte em mim. E é uma presença que me imunizou, mas ao mesmo tempo me trouxe muitos sofrimentos. Ontem eu estava falando com Lucília que eu cresci com pouquíssimos amigos, porque eles não conseguiam acessar essas informações e se apropriar como uma coisa que pudesse ser do coletivo. E aí eu era uma estranha. E aí tem uma frase da Harriet Tubman, que ela diz, essa frase
foi muito da minha vida. Eu tinha cruzado a linha. Eu estava livre. Mas não havia ninguém para me receber na terra da liberdade. Eu era uma estranha em uma terra estranha. Foi assim que eu cresci. E por isso, né, eu saio, veja, aí eu saio das matrizes africanas, de onde eu fui criada, porque quando eu chego lá para começar a fazer toda a minha vida, que eu ia cuidar das roupas, lá em Salvador, das mulheres, ela diz assim para o meu pai: essa menina não é daqui. Jorge, essa menina não é daqui, Jorge. Tira essa menina daqui. E é aí que eu vou para o ateísmo. E é daí que eu vou para os 16 anos de ateísmo. Porque era do mundo. E aí ficou mais estranho ainda, porque eu sou uma traidora. Primeiro, eu sou uma traidora das minhas origens, né, sagradas. E aí ninguém aceita. Mas quando eu vou para o ateísmo, todo mundo aceita. Mas aí eu passo a não ser aceita, quando 16 anos depois há a conversão. Eu não sou aceita por ter tido um casamento interracial. Eu não sou aceita por ter feito filosofia. Porque os lugares de convenção eram outros para mim. Eu não sou aceita por dizer que eu não sofri violência. E também não sou porque eu cuido de mulheres em situação de violência. Parece que o meu mundo é clean, né? E tudo funciona perfeito. Não. Nessa trajetória minha, o sofrimento é dentro de casa. É entre os meus pares, que me cobram posicionamentos. E aí eu vou trazer um cara que talvez vocês não gostem muito, mas eu quero furar a bolha. Não vou trazer Fanon, não vou trazer outros. Eu vou trazer Heidegger. Eu vou trazer Heidegger, que foi a besta fera do Apocalipse para muitos, porque se viu o antigo Reich. Mas vamos lá, eu vou trazer Heidegger, porque ele faz uma discussão muito bacana sobre ser autêntico e ser inautêntico. Eu sou uma pessoa inautêntica. Eu sou inautêntico para o conservadorismo, eu sou inautêntica para o fundamentalismo, eu sou inautêntica para tudo que o mundo esperava de mim. Interessante como o Heidegger, e aí eu vou voltar, né? Pronto, mas eu quero só dizer para vocês aqui. Oi. Só a dinâmica, essa fala inicial de 15 minutos, depois a gente vai ter vários outros momentos também. Pronto, então eu vou só colocar para vocês. Em Ser e Tempo, ele diz assim, que pode viver de modo autêntico ou inautêntico. A inautenticidade é caracterizada por uma existência alienada, moldada pelo ser impessoal. Então eu cresço, eu sou forjada para não alienação. E no momento em que eu saio, lembra de Harriet Tubman? Eu vou para a terra de liberdade, mas não tinha ninguém para me receber. Porque está todo mundo querendo que eu cumpra o tempo da alienação. Eu tenho que passar por toda a história da alienação para alguém dizer assim, agora você é livre, porque você passou por todas as etapas. Mas eu não tive essa etapa. Sinto muito, eu não tive essa etapa. E ele diz assim: a autenticidade, por sua vez, exige que o indivíduo assuma a sua própria existência, apropriando-se de seu ser, de sua história e de seu destino. Eu cresci assim. E sou mesmo assim. Porque tiveram duas pessoas, cada um em seu lugar, um no Rio Grande do Norte, o outro no Espírito Santo, que por cada açoite que receberam, pensavam, meus filhos não vão passar por isso não. E aí eu fiz parte dessa alquimia dos dois.
que na cabeça deles deu certo, mas na cabeça de muitos irmãos meus não é nada certo, não é nada bom ter uma negra assim. O negro é frequentemente chamado de viver inautenticamente, de negar ou ocultar sua negritude, seus traços culturais, sua ancestralidade e até mesmo sua linguagem corporal para se adequar a uma normativa branca. Mas eu não fui assim, e é por isso que eu louvo a Deus por esse momento, porque esse momento para mim já tinha sido planejado lá atrás, mas só agora, 1/4 do século 21, é que eu estou conseguindo acessar e firmar. É uma luta. É uma luta. Porque na dialética do senhor e do escravo de Hegel, você primeiro tem que viver o momento de ser escravo. Quando tiver a oportunidade, você vai ser o senhor. E tem que esperar alguém que tire esse grilhão para que, como diz Paulo Freire, a gente possa ser livre. Nem um ser opressor e nem um ser oprimido. Mas isso não vem de fora para dentro. Não é o sapato, não é a meia arrastão ou não, não é a echarpe, não é o curso de filosofia, não é o fato de estar aqui que me fez apropriar e me posicionar do que eu sou. Só que eu não quero mais ficar sozinha. Eu preciso de mais gente. Eu preciso de mais pessoas. Eu preciso de vocês e tanto aqueles que estão nos vendo. Poxa, eu deveria ter ido. Eu deveria estar ali. E a gente precisa tirar as pessoas das correntes do medo. Aí esse sim é o nosso pior inimigo, o medo. O medo. Vou vir para o lado de cá. Depois dessa fala, é difícil até a gente comentar e passar, né, para o Henrique. Mas, Regina, você não está sozinha. Aqui, todo mundo é um pouquinho de você, é um pouquinho de igreja, é um pouquinho de comunidade. E a gente vai se encontrando. Para você, Henrique, quando você se tornou negro e evangélico e quando você percebeu as contradições e os encontros? A Regina trouxe para a gente uma trajetória de um berço, que não é um berço evangélico, para quem é crente sabe que é essa expressão. Uma trajetória no ateísmo e hoje uma trajetória como seguidora de Jesus. E para você, como que foi isso? Bem, bom dia, Regina, Isa, bom dia a vocês. Prazer enorme estar aqui, dividindo esse espaço, construindo e aprendendo junto. Bem, eu nasci num berço evangélico, desde os meus bisavós de tradição batista. Então, já a minha infância foi permeada pelo Evangelho, por 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor: Deus é amor. Agora, tem essa parte, o tralalala, achei interessante as pessoas citando essa parte. Eu cresci nesse contexto do Evangelho, experiência, e historicamente falando, tradição batista conservadora. Eu cresci na primeira igreja batista de Niterói, uma igreja que tem mais de 100 anos de história. É uma história de amor e de contradições. Ser evangélico, portanto, remonta à minha infância. Mas já nesta infância, eu lembro de um livro de evangelização infantil só por meio de cores, em que a cor branca era a cor da salvação, da reconciliação com Deus, de ser uma nova criatura em Cristo, e a cor do pecado, da perdição, dessa condição falível do ser humano, vocês sabem, era a cor preta. E eu lembro de chegar em casa, 5, 6 aninhos de idade, meu pai negro,
de pele bem mais escura que a minha, e minha mãe branca. E também tem um recorte de classe, porque eu venho de uma família pobre. O meu núcleo familiar era pobre. Primos, primas, tios e tias, classe média baixa. O meu núcleo, especificamente, um andar abaixo. E eu lembro de falar para minha mãe que eu não queria ser parecido com o meu pai. Então eu cresço num ambiente evangélico, muito cedo me reconheço como evangélico, mas eu começo a entender, sem perceber que estava entendendo, eu estava interiorizando alguns conceitos que vêm de uma sociedade profundamente racista. E isso está no púlpito, na teologia hegemônica, nas imagens, na estética, na forma de ensinar, na leitura e interpretação da Bíblia, e uma criança cresce com esses contornos e com esses códigos, e alimentando uma sensação, uma náusea interior, que eu, obviamente, com 5 anos, não elaborava como fruto do racismo, mas que era uma desconfiança sobre mim mesmo. Lembro também de um musical do coral de adolescentes, experiência evangélica, minha trajetória sempre muito igrejeiro. Eu só nasci no hospital, o resto é tudo igreja na minha vida. Meu apelido com 16 anos era Pastorzinho. E eu lembro de um musical de adolescentes que o regente teve uma ideia ousada para aquele contexto da minha igreja de origem, de fazer música popular brasileira. Tinha Maracatu ao Meu Senhor, Samba da Salvação e instrumentos como tambor. Isso gerou uma reunião da diretoria da igreja, com o pastor da igreja, com o regente, porque tinha toda uma questão com relação àquele ritmo e àqueles instrumentos. Então olha a contradição se colocando. Minha igreja, minha vivência, minha sociabilidade, meu crescimento, meus amigos, minhas amigas, minha vocação, meu amor por Jesus, mas o tempo inteiro esses atravessamentos. Por quê? A estética preta é a da perdição. Porque o piano tudo bem, o órgão tudo bem, mas o tambor não. E se eu lembrar mais ainda da minha trajetória e da minha formação, eu lembro bem e posso reconhecer isso. Andando pelas ruas da minha cidade, se eu passasse em frente a uma igreja católica, era uma igreja católica. Pronto, eu sou batista, essa é uma igreja católica. Mas quando eu passava na frente de uma oferenda, numa rua, o sentimento que me vinha, sem muita elaboração, era de medo. Eu sentia medo. Mas eu também não elaborava. Assim como, quando eu tinha 5 anos, eu não elaborava aquela sensação estranha, não quero me parecer com o meu pai. Também como adolescente, tinha já ali alguma reflexão, mas não entendia exatamente qual o problema desse ritmo, qual o problema desse instrumento. Eu também não entendia muito bem, eu só sentia um medo especificamente daquela referência religiosa. Só que tudo isso está atravessado na história de um menino igrejeiro, evangélico, que ama Jesus, mas que esse conhecimento, essa experiência religiosa está profundamente atravessada pelo racismo. Aqui, bem, vamos ter dias para dialogar, conversar. Não estou dizendo que eu operava o racismo, porque eu entendo o racismo como uma relação de poder. Então, pessoas negras não vão operar o racismo. Mas o racismo estrutural, institucional, ele molda afetos, emoções, subjetividades, imaginários, consciente, inconsciente, e ele pode operar na consciência de uma criança não gostando do seu próprio corpo, de um jovem ou adolescente olhando especificamente
para as religiões de matriz africana e sentindo ali um certo medo e uma vontade de convocar a autoridade de Jesus para repreender aquele possível mal contra a sua vida. Mas qual é a origem disso tudo? E nós temos que reconhecer, e talvez seja esse o dilema deste primeiro painel. Amamos Jesus. Agora, a experiência cristã, histórica, hegemônica, não é exclusiva, porém hegemônica, é colonizadora, é eurocêntrica, é racista. E talvez o desafio seja viver esta experiência, decolonizando esta experiência, destituindo esta experiência dos seus marcadores racistas, para que possamos afirmar com mais liberdade e potência a nossa experiência do Nazareno negro, do Cristo preto, crucificado, ressurreto. Daí vem a segunda e última parte do meu comentário. Só com o passar do tempo é que, por meio da teologia da libertação, em um primeiro momento, que eu conheço na minha adolescência, que me dá uma nova leitura do próprio Evangelho, tem uma coisa que o fundamentalismo faz, que é apagar a diversidade histórica que existia dentro e que existe no cristianismo. Então, até ali, eu achava que as dúvidas que eu estava sentindo, os questionamentos que eu estava fazendo, sempre em comunhão, sempre com amigos e amigas, irmãos e irmãs, tem uma crise de fé que marca o meu reconhecimento como um homem negro, uma crise profunda, de dúvida, de questionamento. Será que eu estou me perdendo Jesus, perdendo a fé, perdendo a salvação? Por causa disso, o fundamentalismo tem como característica apagar a diversidade que sempre existiu e existe dentro do cristianismo. Então, se eu estou fazendo esse questionamento, não é que eu estou questionando uma doutrina, uma visão, uma leitura, eu estou questionando a palavra, eu estou questionando Cristo. Então, eu estou ficando fora da palavra, eu estou ficando fora de Cristo. Então, quem eu sou? Num primeiro momento, é uma crise atravessada por angústias, lágrimas e orações, até entender que não, até conhecer a história do Lutero negro, até conhecer a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, até estudar a teologia negra, e isso vai se ressignificando na minha mente, no meu coração e no meu corpo. E eu vou lendo a Bíblia, e esse é um drama do cristianismo. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? Legal. Nossa, diminuiu. Eu não devia ter. Cada vez que eu pergunto, cai 1 minuto. A gente fica conclui. Prestando atenção e esquece de contar. Eu estou brincando, Isa. Tem um drama fundacional e fundamental na história do cristianismo. Eu termino com isso. Vai ter mais troca depois? Tá. O movimento do Jesus de Nazaré, 4 séculos depois desse evento, desse acontecimento, Jesus não viu, não projetou, não formulou, nem fundou o cristianismo. 4 séculos depois, a religião derivada do movimento deste Nazareno, Cristo para nós, Deus Emanuel para nós, mas esta religião se torna a religião oficial do Estado que matou Jesus. É um contrassenso fundacional do cristianismo. Então, a leitura e a interpretação sobre Jesus passa a ser feita pela lente que o matou. Então some o Jesus de Nazaré, some o Jesus transfronteiriço, popular, periférico, com as marcas de um torturado, com a liberdade amorosa que ele tinha de transitar, quebrar preconceitos, transformar muros em pontes,
se sentir bem no meio do povão, dos hereges, dos desviados, dos dissonantes, mas ao mesmo tempo se sentir mal dentro da cápsula religiosa do templo que pretendia monopolizar a experiência do sagrado. Só que vai sumir esse Jesus e vai aparecer o Jesus das cruzadas, da colonização, da escravização, o Jesus guerreiro, bélico, general, o Jesus branco. E aqui não é uma questão epidérmica contra o branco. É branco no sentido cultural, político, colonial, colonizador. E olha o contrassenso. Quando então se questiona esse Cristo eurocêntrico para reivindicar o Cristo de Nazaré, esse sistema tem estas pessoas como heréticas e desviadas. Na minha juventude, então, Isa, eu termino dizendo isso, eu passei a buscar coletivamente ler Jesus pela lente, não de Roma, mas de Nazaré. E quando comecei a fazer isso com irmãos e irmãs, eu comecei então a dizer, está tudo bem com o meu corpo, está tudo bem com a minha pele, está tudo bem com o meu cabelo, está tudo bem com o terreiro, está tudo bem com o axé, está tudo bem com o orixá, está tudo bem com o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, está tudo bem com o tambor, o atabaque, está tudo bem com as guias, está tudo bem. Porque aí eu comecei a ler Jesus, não pela lente que o matou, mas pelo chão que o formou. E então eu começo a dizer, sou Henrique, permaneço evangélico, mas junto com irmãos e irmãs, com humildade, coragem, espírito coletivo e sem autoproclamação, eu preciso colocar remendo novo em pano novo. Porque o cristianismo romano eurocêntrico não é o que proclama a ressurreição, é o que atualiza a crucificação. Então eu preciso ser parte coletiva de quem ama ser negro, ama dialogar com as raízes africanas, ama uma outra corporalidade não mais eurocêntrica e continua dizendo, eu amo Jesus, mas não do império forjado, mas aquele na periferia nascido. Então permaneço negro, crente e evangélico. Amém. Depois dessas duas falas que nos impactam muito, eu quero só dar um recadinho. Recado importante, lembrando que quem vai para a consulta teológica, seguir a porta direita. Gente, se tem alguém deixando de ir para a consulta teológica para ouvir Henrique, para ouvir Regina, eu entendo vocês, mas tem que ir para a consulta teológica quem está escalado para a consulta teológica. Quem vai para a consulta teológica tem a pulseira vermelha. Quem não tem a pulseira vermelha, fica aqui. Henrique, você vai ficar também. Gente, nesse momento, só para vocês entenderem a dinâmica, a gente teve essas duas falas iniciais, com essa primeira provocação, porque o tema do nosso painel é o que significa ser um negro evangélico no mundo. Mas nós somos extremamente tendenciosos, a gente vai falar muito de Brasil. E aí, falando de Brasil, o censo de 2022 do IBGE, que a gente está tendo acesso aos dados por agora, ele vai mostrar que o número de evangélicos aumentou e estamos quase em 27% da população. Ao mesmo tempo que nós temos profundos índices de desigualdade, de violência, de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, de violência contra a mulher. Eu queria fazer a segunda provocação do nosso painel e a gente vai ter um momento para um bloquinho só de 3 perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta de até 2 minutos para os nossos convidados, já vai preparando aí e se inscreve procurando algum voluntário de camisa laranja aqui da organização do Enegrecer. Mas para fazer essa segunda provocação, eu queria trazer essa reflexão, passar para a Regina. Aí essas respostas podem ser um pouco mais curtas, entre 3 e 5 minutos. Regina, dentro da sua vivência, desse currículo, dessa história, por que é tão contraditório nós sermos 27% e o nosso país ser um país profundamente marcado por violências e desigualdades? Nossa, 3 minutos, né? Então vamos lá.
Eu resgato tudo que o Henrique falou. E esse resgate que eu vou fazer é um resgate que vai centrar no termo de superficialidade. Essa superficialidade, aí eu vou resgatar de novo, é sobre essa dimensão inautêntica de relacionamento com Jesus, de relacionamento com o Evangelho, de relacionamento, inclusive, com a ideia de amor e paz. E aí há um trecho que a palavra diz assim: eles dizem paz, paz, em Jeremias, né? Mas não a paz. Então, quando você diz assim, a paz do Senhor, irmã, aí você diz assim, a paz, amado, tudo bem, mas eu estou vendo que a irmã está com um turbante. Eu estou vendo que a irmã, eita, hoje é a sexta-feira da unção e a irmã está de branco e está de turbante. Não é? Caiu da cruz, irmã? É a pergunta que faz, né? Aí, paz e não a paz. Aí, nessa questão, diz assim, ô pastor, e aí, como é que a gente vai fazer nesse evangelismo? Porque tinha um pessoal que é tatuado, tem um pessoal que traz um piercing, e esse pessoal está chegando aí. Eu acho que foi da irmã fulana, porque a irmã fulana, o senhor sabe, né? Ela é bem dada. E esse pessoal chegou aí agora para o culto de domingo. O que a gente vai fazer? Quando a gente fala sobre essa questão desse aumento, e muito me preocupa, e eu estou agora ocupada com isso, é a identidade. O que significa para você? 27%? E você dizer, aí, não basta eu dizer a você que você é evangélico. Há aqueles que dizem assim, não, eu sou cristã evangélica. Aí piora a situação. Piora a situação. Porque se você está trazendo sobre si uma identidade de alguém que desfronteirizou todos os estigmas de preconceito e discriminação e abraçou. E você não abraça. Você julga, você separa, você segrega. E quando a gente fica observando o que foi que aumentou, o que trouxe de aumento essa população, a gente olhando um pouco de retrovisor e ainda trazendo para hoje, a gente vê aí o conservadorismo e o fundamentalismo. E esse fundamentalismo está enganando os números, está enganando a consciência, está enganando a prática do Cristo. E aí eu fico perguntando assim, quem são esses 27% que aumentaram? Como eles vivem? Quem eles abraçam? Como é que cada um deles atua na sua comunidade? As mulheres em situação de violência, e eu vou dizer para vocês, nesse momento que eu estou aqui agora, dos 3 minutos que já passaram, mas eu vou entrar para o 4º minuto e já vou encerrar. Caiu no meu WhatsApp, pelo menos mais 5 mulheres, ou agradecendo, ou pedindo socorro. Eu quero dizer para vocês que durante um dia, de 27 mulheres que procuram a mim, a gente tem uma equipe grande, mas 27 mulheres, 18 mulheres vem de ciclo de oração. 18 mulheres tiveram como recomendação: ore, irmã, jejue, irmã, faça vigília, irmã, e eu vou estar com você. Eu quero dizer para você que muitas pessoas estão usando a palavra e as práticas convencionais de buscar Jesus como uma grande arma de violência. Estão matando almas e afastando essas pessoas do Cristo. Essas pessoas estão usando o jejum, as recomendações de jejum, vigília e oração, campanhas de 40 dias, campanhas de 21 dias, como instrumento de violência. E depois, no final, vem a pergunta:
irmã, o que você está fazendo? E no final, vamos começar a orar, irmã, mas vamos confessar pecado. Essas pessoas, exato, para a vítima. E aí essas pessoas representam a massa dos 27% que aumentaram. É forte ver esse relato de alguém que trabalha diretamente com o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu já trabalhei também. A gente sabe que tem cor, tem CEP e tem fé essa mulher que chega pra gente. Exato. Então é realmente muito triste. Henrique, vou fazer uma provocação diferente para você, porque acho que assim como eu, você foi contemplado na fala da Regina, mas se quiser voltar ao tema, fica muito à vontade. Tem um discurso muito comum no nosso meio, e você, como alguém que cresceu na igreja, sabe disso, que é: em Deus não existe cor, somos todos iguais. E na prática a gente sabe que o racismo se reproduz, como você bem disse, nos bancos da nossa igreja. Como romper essa cegueira racial nas igrejas, não só no Brasil, mas também no mundo? A gente tem irmãos aqui de outros países da América Latina e também dos Estados Unidos. Se tiver outro país, outra região representada, é só citar. Mas como a gente rompe com essa negação e a instrumentalização de versículos que nos colocam em igualdade para silenciar quem está querendo falar sobre raça, querendo enfrentar racismo na igreja? Obrigado, Isa, pela pergunta. Só coletivamente, mesmo perseverando, com muita coragem e topando conflitos. Porque nenhuma quebra de privilégios se dá apenas por meios conciliatórios. E esse é um tema sensível na igreja. Porque em nome da comunhão, somos todos irmãos e irmãs, que é uma expressão que, óbvio, quem vai discordar? Quem é contra a comunhão e quem é contra essa afirmação, somos irmãos em Cristo, iguais em Cristo. Mas essa mesma afirmação é utilizada para silenciar vozes dissonantes que estão denunciando estruturas de violência. E estas vozes podem ser lidas como quebrando a comunhão da igreja, quebrando a comunhão entre os irmãos, criando contenda, divisão, confusão. Então, eu lembro do Cântico de Maria. Um pouco da minha resposta passa por caráter coletivo, perseverança, coragem, topar conflitos e fazer isso em amor e a partir do nosso referencial, que é a tradição bíblica, sem bibliolatria, mas com a tradição bíblica. Então, o Cântico de Maria, uma mulher numa sociedade profundamente patriarcal, empobrecida, numa sociedade bastante desigual e da periferia. Nazaré, Galileia, uma região popular, periférica, dentro de uma estrutura colonial do Império Romano. Essa mulher recebe a visita de um anjo. Isso é absolutamente revolucionário, antissistêmico, quebra de protocolo total. A visita de Gabriel a Maria, ela então se entende como visitada por Deus, empoderada por Deus, gestando a salvação, o Salvador, e ela se diz bem-aventurada, sou feliz. Isso é muito potente. Eu sou feliz. E vem o Cântico de Maria, que eu estou pegando como um exemplo de uma base que me parece importante para a gente ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia não é simplesmente pegar texto. Texto fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Mas o que eu estou chamando a atenção é que o Cântico de Maria revela um princípio através do qual eu creio que nós devemos ler e interpretar a Bíblia. E eu respondo e termino com isso. Quando Maria, visitada, empoderada, surpreendida, canta, o cântico dela fala: e Deus veio destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração. E olha o fim do Cântico de Maria:
despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Repara que no canto desta mulher, a superação da pobreza compartilhada está diretamente associada à superação da riqueza concentrada. Me faço entender? Não tem como acabar com a fome se não acabar com a riqueza concentrada em poucas mãos. Olha só, alguém poderia dizer: Maria está espalhando confusão. Maria, os ricos também são amados por Deus. Mas entende que não é um ódio ao indivíduo, mas é uma afirmação profética. Não haverá igualdade real reproduzindo sutilmente opressões cotidianas. Não haverá, só não haverá pobre, e essa talvez seja a coragem. Quando eu fiquei ouvindo a pastora Cacá, isso ficou no meu coração. Sempre com pedagogia, sempre com humildade, nunca de maneira autoproclamatória, sempre apontando para Cristo e construindo nossas saídas comunitárias. Mas nós precisamos dizer: não haverá superação da pobreza se não houver superação da riqueza. Um mundo que tem bilionário é um mundo errado. Idem na lógica racial. Não haverá superação do racismo com base no silenciamento e no abafamento dos conflitos derivados do racismo dentro das nossas igrejas. Não haverá fim do racismo sem perda de privilégio branco. Isso não é contenda, isso é restauração. Isso não é confusão, isso é profecia. Isso é o verdadeiro amor. Não é a negação do branco como indivíduo, mas é a negação do racismo como mediação entre nós, numa suposta igualdade. O rico, qual é a visão bíblica para concluir? O rico dá a mão para o pobre, somos todos irmãos. O homem dá a mão para a mulher, não há hierarquia de gênero. E o branco dá a mão para o negro e está tudo bem, as opressões se mantêm? Não é assim. A igualdade verdadeira vem a partir do canto de Maria. Olha, nós vamos despedir de mãos vazias os ricos. Vai ter perda de privilégio historicamente acumulado, para que a justiça seja então feita e possamos experimentar uma igualdade verdadeira entre nós. Isso não é ódio, isso não é ressentimento, isso não é vingança, isso não é mimimi. Isso é profecia, profundo senso de justiça, sem nenhum mecanismo de vingança ou cancelamento, mas com formas objetivas de reparação. Então, coragem para, em amor, com a rosa e o espinho que o amor tem, enfrentar o silêncio. O que uma igreja precisa fazer para ser racista numa cultura estruturalmente racista? Eu termino com isso. O que uma igreja precisa fazer para ser racista? Minha resposta é: nada. Se tocar a vida, louvando em silêncio diante das contradições, com devocionalidade, quebrantamento e emoções, reproduzirá o racismo. Só se vence o racismo abrindo, dialogando, criando mediação de conflito e uma outra forma de ler e interpretar a Bíblia. Vai doer, mas é a dor do parto, não do velório, do nascimento de uma verdadeira igualdade entre nós. Perfeito. Depois dessa fala profética do Henrique fazendo referência a Maria, eu acho que é importante a gente falar quem está na ponta sendo voz profética, que são as mulheres negras. São as mulheres negras que estão com seus coques, orando pelos aqueles meninos negros que estão sendo assassinados, como ocorreu na semana passada no Rio de Janeiro.
São as mulheres negras que nos fazem acreditar que nós venceremos o fundamentalismo, a supremacia branca e esse discurso que existe para nos matar e nos violentar. E Célia, essa pergunta é para você, enquanto mulher preta, que acumula uma trajetória tão interessante, tão profunda. Para mulheres negras, o desafio ainda é maior. Como enfrentar o machismo e o racismo dentro dos espaços religiosos sem ser silenciada pelo discurso de submissão ou discurso de espera no Senhor? Fácil, né? Uma perguntinha fácil, entendeu? 5 minutos, 6, fica à vontade. Eu vou começar com um trecho, foi de um texto que eu já mandei aqui para a IBAB no período da consciência negra, de novembro passado, mas é bem rápido. É uma estudante e ela é evangélica e ela chegou para mim o seguinte: professora, hoje eu fiquei muito triste sobre o que eu ouvi de uma tia minha conversando com a minha mãe. Que eu era muito bonita, mas o problema é que eu sou morena e os meus irmãos são brancos, que são 4, são brancos. E que o problema era que eu nasci parecida com a minha avó paterna. No final, a minha tia falou para minha mãe que não me deixasse parar de usar progressiva no cabelo, pois com o tempo meu cabelo iria ficar tão liso, igual a cabelo de índio. Já que não poderia resolver o problema da cor da pele, pelo menos o cabelo era bom. Após esse breve desabafo, ela me perguntou: e aí, professora? Eu estou muito confusa. Na hora eu queria enfrentar e discutir com a minha tia, mas fiquei sem coragem. Após refletir muito sobre a mente confusa, um ensaio, de um enfrentamento e a certeza da falta de coragem, eu perguntei a ela: sobre o que você ouviu e o que está lhe incomodando, o que está lhe maltratando por dentro? Ela respondeu: o fato de eu não ser igual aos meus irmãos, o fato de eu ter puxado a minha avó, o fato de saber que eu estou sofrendo preconceito dentro da minha própria família. E no final ela expressou: imagina, profa, se eu fosse preta mesmo. E essa declaração, ela foi fortalecida dentro da sua comunidade cristã evangélica. E ela veio exatamente para mim, como mulher cristã evangélica, e veio mais ou menos com essa mesma pergunta: como é que a senhora consegue? Por isso a minha fala inicial não está sozinha. Eu sei que aqui eu estou acompanhada, mas pensa um pouquinho cada um de vocês. Pense em vocês e o seu núcleo. Vocês vão entender que ali também vocês estão sozinhos. Estar aqui, experimentar esta fé no meio daqueles que são crentes, a alegria no coração com aqueles que estão hoje, neste dia que se chama hoje, em regozijo por esse momento precioso de estarmos aqui, é ótimo. Mas ao voltar para as nossas casas, ao voltar para o trabalho, ao voltar para a nossa igreja, isso não é fácil. Isso não é fácil porque, lembra que eu falei do turbante e da roupa branca? Isso não foi no início da minha caminhada de fé. Isso foi esse ano. Tu estás entendendo a história? Irmã, essa história, me diz aí, essa história de trabalhar as mulheres em situação de violência. Assim, aqui, irmã? Eu queria chamar a senhora para falar para as mulheres, mas assim, fazer uma homenagem à mulher, mas sabe, esse discurso não pode adentrar na história de direito e acesso à justiça às mulheres. Eu quero dizer para vocês que boa parte das vezes em que eu sou chamada a ir a uma igreja no meu estado, na minha capital, quando eu termino de entregar a palavra, as mulheres vêm e me abraçam, vocês sabem disso que eu já falei, choram e trazem um papelzinho, um bilhetinho e colocam assim na minha mão e colocam assim no ouvido. Quando a senhora chegar em casa, a senhora lê. E aí, essas mulheres, elas não estão só sozinhas.
Eu estou sozinha e aqui ou ali acompanhada. Elas estão isoladas. Isoladas. Então, trabalhar com temas em que as pessoas compreendem dentro da sua comunidade de fé que são temas do mundo secular e que podem corromper o coração daqueles que estão servindo a Jesus, é muito sério, porque você é perseguida. Eu sou uma mulher perseguida, e glória a Deus pelo pai que botou um cabo de vassoura nas minhas costas e que disse para mim qual era o foco, porque senão eu estava sendo intimidada mesmo. Porque quando eu botei a minha cabeça de fora, estava lá o mundo esperando que eu saísse de casa intimidada, para que o mundo pudesse arrematar, sabe? Fazer o arremate, pronto, agora sim, ela está no lugar certo, no caminho certo, falando a coisa certa. E deixa ela chegar lá para os 50, 60 anos, para ela se descobrir como mulher preta, mas aí ela já passou. Então hoje, quando a gente está nas comunidades de fé, interdenominacionalmente, eu quero que se espalhe muito bem isso. Eu quero que dizer a vocês que essa identidade de se levantar, de se posicionar como uma mulher preta, é muita açoite no lombo. E não pense que as palmas me comovem, não, e me deixam com o ego inflável, não. Eu tenho medo, porque aquela palma lá nas redes sociais me xinga, me maltrata, me chama de preta safada. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu ainda estou aqui. E nós precisamos estar assim. E eu não estou falando alto, nem estou dizendo para ofender os vossos corações, não. É porque até esse posicionamento da gente, a turma cobra. E cobra na pirraça. E cobra na pirraça. Porque a única coisa que eu tenho que inspirar são as ancas, o corpo, os dentes, o olhar altivo, mas fica aí no seu lugar. Porque eu vou orar por você, irmã. Tá nervosa, irmã? É isso. E é por isso que eu digo, eu preciso que as meninas, eu preciso que as mulheres, isso não é uma chamada para ir à trincheira de uma divisão, mas é uma convocação. É uma convocação para botar o medo debaixo do pé. Bote o medo debaixo dos seus pés. Porque o açoite, ele não é pequeno. Ele não é leve. E hoje eu sei que a gente não falou sobre isso, mas as redes sociais, se a gente não tiver muito fôlego, se a gente não tiver muito posicionamento, nós precisamos, não fuja das redes sociais, mas também não faça ali um campo de guerra para ficar, sabe, jogando pérolas a porcos. Não é isso. Mas um posicionamento onde a humanidade prevaleça. A humanidade, ela tem que ser onipotente, onipresente e onisciente. A nossa humanidade. Senão a gente se perde. Senão a gente se perde. No início da minha caminhada, logo depois, quando eu me converti, quando eu me reunia com os irmãos para orar, algumas pessoas que sabiam que eu tinha vindo de matrizes, que eu tinha passado ateísmo e que eu era terminando um curso de filosofia, que de 8 anos iam para perto da oração para saber se eu estava orando, qual era a autenticidade da minha oração, ou se eu estava ali como uma mensageira do inimigo para tirar os irmãos, as irmãs da comunidade de fé ali da igreja, com aquelas ideias sutis, né? Da malignidade, não é da maldade não, da malignidade. Está pensando que é fácil você ter sua oração supervisionada? Oração supervisionada de 11.340, que é o número da Lei Maria da Penha? Está pensando que é fácil ter a oração supervisionada sobre o que é essa história de antirracismo, sobre ideologia de gênero? Está pensando que é fácil? Não é fácil, não.
A unção realmente ela está sendo monitorada, filtrada, sabe, verificada. Eu não sei por quem, mas tem gente aí que está sendo o supervisor da unção. É forte demais. Eu fico sem ter o que falar depois, assim, né? Depois de um relato desse. E é muito forte porque por algum tempo, na minha adolescência, né, a gente vai se tornando uma mulher preta, né, no longo do caminho. E era uma coisa que incomodava. A postura, o nosso corpo incomoda. Dentro da igreja, e aquele dilema, né, do pecado, você não se veste da roupa adequada, mas não é sobre a roupa que você está vestindo, é sobre o corpo que Deus te deu. Então a gente como enquanto mulher negra, nós somos atravessadas por essas coisas desde muito jovem, e todas as mulheres são, mas como a gente está aqui fazendo esse recorte. Eu sei que está todo mundo conhecendo mais o Henrique, conhecendo mais a Regina aqui. E todos sabem que o Henrique tem uma atuação política como deputado federal. E ele falou muitas coisas aqui que eu não sei se todo mundo conhecia essa história, né, de ser de uma família evangélica. Mas a gente também quer saber como que é ser um negro evangélico progressista dentro do parlamento deste país. E quais são... Na verdade, a gente sabe que é difícil. A gente acompanha, a gente vê que é uma luta árdua todo dia. Então, não vou fazer essa pergunta. Minha pergunta vai ser um instrumental. Quais são as suas dicas de sobrevivência? É tipo Racionais, sobrevivendo no inferno? Então diz pra gente aí como é que você sobrevive lá para a gente poder ter força no nosso ambiente de trabalho, seja ali político, seja público, privado, terceiro setor. Como que a gente resiste e sobrevive nesse inferno? Enfim... vamos lá. De fato, aquele espaço não foi construído para nós, por conta de tudo que nós estamos conversando aqui, de como o racismo opera na história do país, o capitalismo opera na história desse país, mas justamente por isso que nós precisamos ocupar esses espaços. E desde que eu entrei ali, eu tenho feito uma oração, que é pedindo a Deus para ser sal e luz. Simplesmente assim. Ser sal e luz. Algumas estratégias. Primeiro, por mais difícil que seja, de fato tem sido um ambiente de muita violência política, sobretudo contra as mulheres. Mas um homem negro dos direitos humanos, de um partido de esquerda e pastor, as violências também são cotidianas. Raramente questionam o fato de eu estar como deputado. Ganhamos uma eleição, mas sempre questionam a minha fé em Jesus, por conta da minha posição política, da minha visão de mundo, da minha vida. E eu reconheço, sem heroísmo, que isso machuca. Eu procuro fugir desse lugar também, e essa é uma estratégia de fazer da política um espaço de resposta para tudo, estar sempre bem e herói. Dói. Até porque, cá entre nós, não existe mais cá entre nós no mundo, com vídeos, né? Mas há uma junção curiosa entre extrema-direita e irmãos nessa afirmação. Às vezes o que eu ouço naquele espaço de pessoas deslegitimando a minha fé em Jesus e o fato de ser pastor, o que é uma estratégia política, inclusive, porque então eles dominam e monopolizam o que é o cristianismo. Mas às vezes o que eu ouço ali é também o que eu vou ouvir em meios cristãos. Então, para eles eu não sou um discípulo de Jesus porque sou um militante da esquerda, dos direitos humanos, da luta antirracista. E para alguns irmãos, idem. Você não é de Jesus porque
sua igreja é liberal demais e duvidam também da devocionalidade, da verdade da fé no meu coração. E eu quero dizer, isso dói. Isso dói bastante. Tem que provar o tempo inteiro que você é sim um discípulo de Jesus. E aí, quais são os meios para seguir adiante? Primeiro, por mais difícil que seja aquele espaço, ele não é mais difícil do que o nosso povo trabalhador da periferia e da favela vive todos os dias na luta pela dignidade, pelo pão de cada dia. Eu sempre penso nisso. Está difícil, mas papo reto, estou como deputado, se tiver uma ameaça mais evidente, vou ter uma proteção do próprio Estado. Então eu sempre penso, está difícil para mim, mas como é a vida da nossa gente, fugindo da fome e do fuzil. Então, eu também, apesar de reconhecer as dores do espaço, tento não me fazer, nossa, coitado de mim, sabe? Não, estou ali. E tem proteção que outros irmãos sequer têm, diante de situações até mais difíceis e conflitantes. Esse é um ponto. Segundo ponto, rapidamente, eu peço à minha equipe para montar uma agenda que sempre me lembre quem eu sou, com quem eu ando e por que estou ali. Nazaré. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. As luzes de Brasília são sedutoras. Com o passar do tempo, você, na melhor das intenções, pode acabar acreditando que aquele corredor de Brasília, aquele gabinete, aquela reunião com o ministro, aquela viagem com o presidente, que aquilo é mais importante do que o chão da sala de aula de uma escola pública. Que uma ocupação urbana na periferia lutando pelo direito à moradia. Que uma roda de rima da nossa juventude negra poetizando a sua presença no mundo. Então, eu procuro construir uma agenda que me lembre, eu estou como deputado, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um militante, eu sou um homem negro, eu venho da periferia de Niterói. Então, ter uma agenda que me lembre que ali é um espaço importante de ocupar, mas que eu preciso o tempo inteiro estar com o meu povo, nas lutas concretas, nas lágrimas e nas esperanças. E isso não pode ser apenas retórico, discursivo, tem que se materializar em agenda, tempo, comunhão, convivência, trabalho de base. Então essa é uma forma, porque quando eu enfrento, e eu faço escolhas no mínimo estranhas, eu estou como líder de governo na Comissão de Segurança Pública. Por favor, façam algum som de compaixão. É muito duro. Ali é a indústria armamentista, ali é a glorificação da violência. E geralmente eu lidero uma equipe de uma pessoa, que sou eu mesmo. Porque é um outro debate, como o campo progressista não quer debater segurança pública. É muito difícil. Quando acaba, ali tem alguns jornalistas, assim, com bom senso, as pessoas querem me dar flores, remédios e abraços. Mas eu, quando estou ali diante daqueles caras, eu trago à memória o que me dá esperança. Então, saber da situação do meu povo, caminhar com o meu povo, e as últimas duas coisas em duas frases: ter na militância amigos. Nós não somos máquinas militantes, nós somos pessoas. Eu já fechei a porta do meu gabinete diante de sessões horríveis, violência política na minha frente. Eu já fechei a porta do meu gabinete para chorar, não com os meus assessores, mas com os meus amigos. Eu não tenho vergonha das minhas lágrimas e de pedir ajuda, e de pedir um abraço, e de dizer que está difícil, e poder, na comunhão, sem idealização, tudo tem conflito na vida, mas eu quero forjar amizades na vida e na luta. E a última coisa que eu disse, mas que não é a última cronologicamente: brincar com a minha filha. Maria tem 7 anos. Eu estou como deputado.
Sou discípulo de Jesus, sou amigo de Jesus pela graça de Jesus. Sou um amigo levado, mas um amigo amado. Mas eu sou pai da Maria. E quando eu acho que as coisas estão muito tóxicas, pesadas, uma espécie de areia movediça para onde vai o mundo, eu coloquei na minha cabeça que vencer na vida é ser um bom pai. E me converter ao tempo da Maria, brincar com ela como se aquela brincadeira fosse a mais importante do dia e da vida, aquilo, minha filha me salva. Com as histórias, com as imaginações, indo juntos ao jogo do Flamengo, brincar com a minha filha salva o meu coração para sobreviver ao inferno. Muito bom. Anotaram as estratégias, gente? Todo mundo anotou? No coração, pelo menos? Torcer para o Flamengo ajuda também. Alguma vitória, né? Várias vitórias. Gente, a gente vai abrir agora rapidamente para 3 perguntas. Eu sei que eu sou a chata do tempo, mas é porque quando a gente se organiza o nosso tempo, a gente consegue ouvir mais, ter falas maravilhosas como estas. E a gente vai abrir para 3 perguntas. Tem um microfone aqui na lateral do palco. O Mateus está ali, ele vai dar essa controlada no tempo, te encostar em você se você tiver passado muito do tempo. Mas aqui na frente também tem um cronômetro, então vocês podem dar essa olhadinha para poder fazer alguma pergunta ou para a Regina, ou para o Henrique, ou para o nosso painel aqui. Temos alguém? Vai lá, pode ir. Bom dia, Regina, bom dia. Bom dia. Pastor Henrique, né, que a gente conhece melhor. Por isso, saudar todos aqui presentes. Meu nome é Nani Passos, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal do Espírito Santo e também faço parte, né, do MNE lá do Estado. Tenho que me apresentar um pouquinho, né, só para as pessoas saberem quem está aqui presente, aqui com os amigos que estamos aqui juntos. E a minha pergunta está dentro da minha área de conhecimento. Eu estudo a mulher negra no Brasil através da literatura da Conceição Evaristo. Estou fazendo minha tese sobre ela, né? E o que me chamou muita atenção no texto da Conceição, essa pergunta dá para os ambos, né? É que o primeiro texto que eu li dela foi o conto Olhos d'Água. E esse conto mexeu muito comigo. E nesse conto ela fala de uma ternura muito grande de uma mulher que quer se lembrar da cor dos olhos de sua mãe. E ela então fala da mamãe Oxum. E eu sou evangélica, né? Nasci numa família batista renovada. Eu hoje me dou uma comunidade evangélica, a Igreja de Vitória. E aquilo, eu falei, gente, como é que eu posso achar tanta ternura em algo que sempre me foi dito que é do demônio? Que sempre me chocou muito, assim, enquanto uma criança, né, evangélica, que cresceu nesse meio, ouvindo e aprendendo essas coisas, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu vi um encantamento muito lindo da forma como Conceição narra nessa história através da escrevivência, né? E a escrevivência faz parte de toda mulher negra, talvez seja, essa é a minha linha de pesquisa, seja um escrito da mulher negra, né? Vou à minha pergunta, porque eu sou prolixa, eu sou professora, então vamos lá. A minha pergunta é, como é que nós, enquanto evangélicos, vamos lidar com esse diálogo entre estruturas que aos primeiros olhos nos parecem, né? No primeiro olhar nos parecem tão distantes e tão distintas, mas que integram a nossa vida. E eu chamo a memória da minha ancestralidade, que é minha avó Maria, uma mulher periférica, negra, enfermeira, que era amiga da parteira da região onde ela morava, ali em Vitória, que é a região periférica de Morros, né? E essa parteira, Maria Pachola, também Maria, era uma mulher da Umbanda. E as duas eram muito amigas. E as duas partilhavam muitos saberes e muitas conversas. E eu fui criada nesse ambiente de respeito. E hoje eu vejo essa intolerância que existe. Eu digo, meu Deus, será que nós realmente progredimos em alguma coisa? Ou a nossa vida, em certo sentido, voltou lá para trás? Minha avó, né, que morreu aos 90 e poucos anos, era uma mulher que dialogava com outras
outras pessoas de outras matrizes de fé, né? Então essa é a minha pergunta, como evangélica, como é que eu vou dialogar com isso? Porque eu estudo hoje uma autora que passa por essa questão, né? Nós ouvimos a Fabiola aqui e eu fiquei assim, meu Deus, né? Trabalhe em mim, porque acho que a melhor forma de nós deixarmos de ser preconceituosos é reconhecermos o nosso preconceito, reconhecermos quem nós somos em nossa essência e lutarmos contra isso e aprendermos com outras pessoas. Então essa é a minha questão que eu trago para os dois, que eu acho que vai ser muito bom para mim e para nós. Obrigada, professora. Regina ou Henrique? Regina, né? Ah, sim, desculpa. Desculpa, é um bloco, sim. A gente já tinha combinado isso, porque a pergunta foi muito profunda. Próxima pessoa inscrita. Bom dia, gente. Meu nome é Marcelo, faço parte do MNL do Rio de Janeiro. E a minha pergunta é extraordinariamente impactada com a fala de vocês. Voltar para o nosso lugar, como a Regina falou. Voltar para o nosso lugar, como o Fezinho pode dizer. Vamos forçar a barra, gente, porque senão a gente não caminha. Mas a gente, nesse mundo pós-pandêmico, não tem como mencionar isso, porque as dores foram lutas e ainda são. Nesse mundo pós-pandêmico, não há quem esteja na saúde mental absolutamente perfeita. Então, veja, pensando no meu espaço de luta, na minha comunidade, na minha igreja, saúde mental para permanecer na luta. Por favor, façam suas observações. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas aqui. Graça e paz. Muito obrigada, gente, por esse momento de agora de manhã. Um grande beijo, Regina. Muito bom rever o pastor Henrique. Meu nome é Rose Soares, eu sou deputada estadual aqui em São Paulo, pelo mandato do Movimento Pretas, que é um mandato de mulheres negras aqui em São Paulo, deputada estadual. E sou evangélica, nasci e cresci na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Belém. E muitas coisas me fizeram me afastar fisicamente da igreja, que me traz uma dor imensa, porque eu sou filha da Dona Maria, uma empregada doméstica que o Senhor já levou, e que me ensinou, dentro da igreja, todo um caminho de participação social que me era e que ainda me é muito importante. Essa parte do comungar, de estar com pessoas, e é o meu espaço de adoração a Cristo, é a igreja evangélica. Mas eu tive que me afastar dela em 2018 por tantos motivos que vocês sabem. Sendo assim, eu tenho encontrado aqui na IBAB, através desse fórum de consciência negra que tem aqui, um espaço para a gente falar sobre a nossa negritude, mas principalmente também para a gente falar que a gente não precisa se anular, nem enquanto mulher negra, nem enquanto progressista, nem enquanto pessoas que defendem direitos humanos, que adoram a Jesus genuinamente, que por mais que questione a nossa fé, a gente vai resistir. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós podemos ter esperança de que a igreja evangélica caminhará para um tempo de entendimento real do Evangelho de Cristo, que é aquele que não acumulou riqueza, que não humilhou ninguém, nem desprezou por sua sexualidade ou gênero? O que nós podemos fazer individualmente, cada um de nós que aqui está, para ajudar essa caminhada contra o racismo religioso e contra as opressões que a gente está sofrendo dentro do nosso espaço de fé? É isso, muito obrigada. Muito bom. Então, as 3 perguntas. Mais uma para encerrar esse bloco? Perfeito. Serei rápido. Bom dia a todos. Não sou evangélico. Saudações do primeiro, pastor. Bem rapidamente aqui no meu estado, tá, gente? Desculpa aí, preciso ser rápido. Lideranças negras no campo progressista. Porque nós temos tantas dificuldades dentro do nosso meio de suscitar novas lideranças. Eu pego a tua fala dentro do meu gabinete, quero com a minha equipe fazer a minha agenda para não esquecer de onde eu saí. Né? E porque quando a gente tem uma esperança para surgir uma liderança, parece que fica uma distância abissal entre essa liderança
e a paz da sociedade dos irmãos. Obrigado. Esse foi o nosso bloco único. Eu vou passar para a Regina fazer um apanhado dessas perguntas e depois para o pastor Henrique. E a gente tem aí, a gente quer encerrar só meio-dia e 20. A gente planeja encerrar meio-dia e 30, meio-dia e 35 para poder ir para o intervalo. Então, fiquem à vontade. Ui. Já a consideração final, inclusive. Tem alguém do Bahia aqui, não tem, gente? Ai, Bahia. Olha, as perguntas foram muito... Foi a Aline, né? Nanine, Rose, teve mais Marcele da Saúde Mental e Gustavo. Eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, mas eu vou fazer só para provocar mesmo. E o que eu não deveria fazer é juntar os gatos e botar no saco. Eu sei que vocês nomearam a mesma coisa, mas eu vou falar sobre... a pergunta foi muito assim, como lidar, como ter esperança, como, né? Concordam comigo que a coisa caminhou por aí. E, assim, tem uma coisa muito simples que a gente não pode perder, e eu aprendi isso, estou aprendendo ainda com a vida. Vocês não têm ideia da profundidade que é a alegria. A alegria. A alegria é algo muito profundo. Não é porque as pessoas associaram a alegria com festa, com não sei o quê, mas a alegria no tom da graça deixa você disponível para o estranho, o diferente, o inaceitável. Deixa assim. E todas as vezes que esse inaceitável, esse diferente, esse estranho, também se posiciona diante de mim, eu tenho que ir lá para a história da vida do inaceitável, que não nasceu inaceitável. Não nasceu inaceitável. Não nasceu desanimado. Mas as construções desse cotidiano, ora perverso, ora agradável, porque é muito bom a gente viver a dialética, gente. Não só fale de dialética ou de dialógica, não, viva, porque é isso que vai testando seus músculos, sabe, no exercício desse dia a dia de enfrentamento. Hoje eu consigo olhar para um autor de violência, sentar com ele e passar 1, 2 horas conversando com ele, não tentando convencê-lo, nem convertê-lo, mas tentando perceber nas suas muitas razões, não é, a trajetória que trouxe este homem a estar violento. Porque o ser violento, e aí eu vou me esconder no esconderijo do Altíssimo. Na origem não era assim. Mesmo aquela terra sem forma e vazia, paira sobre ele o Espírito de Deus. É o que eu creio. Quando lembra, Nanine, que eu estou vindo das matrizes africanas? Lembra que eu passei 16 anos no ateísmo? Quando eu chego, né, diante de Jesus, o que acontece interessante na minha vida, mas que acontece na vida de muitos, e eu estou aqui falando até por muitos que eu conheço, eu não neguei. Por quê? Porque eu era perseguida, e eu não queria ser uma perseguidora, porque muitas daquelas mulheres, filhas de todos os santos, oraram e intercederam por mim, alegraram a minha alma, muitas vezes quando eu era menina, quando eu era adolescente, muitas amigas e amigos, e não era justo eu agora negá-los, e é por isso que eu compreendo as suas consagrações,
Eu compreendo os seus deleites. E por isso há diálogo. E é um diálogo que nutre, que vigora e que não nos coloca na trincheira da guerra, da tal da guerra espiritual que eu acredito. Eu quero dizer para você, Marcela ou Marcele, que na questão da saúde mental, assim, eu tenho que entender que não é o momento agora de que saúde mental você fala, porque antes nós também já éramos loucos. A saúde não era tão boa assim também. Tá? A saúde não era tão boa. Pelo menos eu que já venho, né? Eu já sinto no corpo, na pele, na experiência de vida, não era tão boa. E que a pandemia, ela veio como instrumento revelador de que a soma da doença, ela se coloca diante de um fenômeno. Porque quando você impede que alguém use uma máscara, quando você impede uma vacina, não nasceu na pandemia. Você era doente, eu não sabia. Sabe, não tem aquela história, eu era feliz e não sabia? Havia um doente e não sabia. Então essa saúde mental é um desafio para nós, porque eu preciso saber qual é o padrão que nós temos de saúde mental. Ok? Eu preciso ter essa ideia. E é nessa perspectiva, Rose, né? Rose e Gustavo. Gustavo, pronto. Poxa, como é bom ser professora. Rose e Gustavo, nessa história da alegria e nessa história de posicionamento, eu vou me lembrar do Aleijadinho, né? Que dizia assim, que o homem não é uma obra acabada, é um ser em andamento. Todo dia e parece um clichê, mas eu também aprendi muito isso com Sócrates, um conhece-te a ti mesmo e uma maêutica, que tem que acontecer todos os dias, né? A gente vai lendo e vai trazendo isso para a nossa experiência de fato. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a coisa não vai melhorar, ela vai piorar. E é importante que piore, porque eu não fui testada em todos os meus humores, em todas as minhas dores, em todas as minhas alegrias. As minhas alegrias não foram todas testadas e nem todas as minhas tristezas. Ainda tenho muito para ser testada. E aí, quando eu me coloco disponível para isso, aí eu quebro reservas. Eu quebro as reservas. E eu vou viver. É importante que eu viva, que eu me conheça. Mas o que eu quero realmente manter íntegra é a minha humanidade. Por favor, me deixa ser humana. Não me faz do seu pet. Eu não sou um pet. Me deixa ser humana. Sabe? Humana, demasiadamente humana. Como diz o Nietzsche. Já aproveitar então para agradecer a vocês, Regina, Isa, por esse espaço, comentando mais do que respondendo muito objetivamente. Eu acredito que sobre o preconceito estabelecido ao longo do tempo, nós precisamos converter o rótulo ao rosto. É um longo caminho de releitura da Bíblia, de uma interpretação que não seja atravessada pelo racismo, mas quando eu falo rótulo ao rosto, eu acredito que um passo fundamental é a convivência com as pessoas de outras religiões. Como um primeiro passo, especialmente das religiões de matriz africana, porque é onde o racismo opera, gerando o bloqueio, o medo, a inimizade, o ódio. Quando você sai do rótulo produzido pelo racismo para o rosto concreto das pessoas, da convivência, da comunhão, da humanidade, eu creio que é um passo pedagógico importante para a igreja transitar do preconceito de base racista para uma comunhão generosa e respeitosa com outras tradições
espirituais e religiosas. Sobre perspectivas para a igreja e lideranças, bem, é uma luta cotidiana, coletiva. Eu não sei se vai melhorar, se vai piorar, o futuro está indefinido, indeterminado. Eu sei que o momento atual que nós estamos vivendo é grave, é agudo, é urgente. Nós vivemos essa contradição, é o painel aqui, é o tema, ser negro e ser evangélico. Eu volto à minha primeira fala. Tem uma contradição colocada de uma religião com a marca da colonização, da colonialidade. Isso está na teologia, na pregação, no comportamento, nas imagens produzidas. Está. Só que a nossa relação é com o Evangelho, é com o Cristo de Nazaré, é a nossa paixão, é a nossa visceralidade, o nosso amor. E é a origem do Evangelho, não é Roma, é Nazaré. Nós vamos viver nessa contradição. A minha perspectiva é coletivamente afirmar essa potência. E como a Regina disse, independente do cenário, não sei o que vem pela frente. Temo pelo momento histórico que nós estamos vivendo. Parece que ele está potencializando violências estruturais, que já existem há muito tempo, mas elas estão crescendo em projeto, em poder, em hegemonia, com roupagem religiosa. Como dissociar, no papo reto, extrema-direita de fundamentalismo religioso cristão no Brasil e nos Estados Unidos? São facetas do mesmo projeto. O que nos cabe? Coragem. A vida pede de nós uma coragem ancestral. O que os nossos irmãos e irmãs discutiram no porão do navio, sequestrados da sua terra? Qual era a análise de conjuntura? Qual era o motivo para o otimismo? Qual era a brecha para fazer diferente? E mesmo numa situação terrivelmente adversa, conspiraram resistência, abrindo o futuro para que estivéssemos aqui. Não estou nem comparando as situações, só estou dizendo que tem determinados momentos que é vai ou racha, vai ou vai. E vai na fé, vai no amor, vai na generosidade, vai na comunhão, mas vai, independente da conjuntura, vai. Não há uma porta aberta, a gente cria a porta e abre, e entra, e segue, e persevera, no ainda que a figueira não floresça. Se é deserto, vamos pelo deserto. Quando o povo estava na frente do mar e o exército atrás, numa análise de conjuntura completamente difícil, Moisés desesperado, qual é Deus? Colocou a chama da libertação no nosso coração para isso? Qual foi a resposta de Deus? Diga ao povo que marche. E aqui não quero pegar marcha no sentido militar bélico. O ódio é um fardo que eles carregam. Mas aqui tem uma questão importante. O mar se abriu e o povo passou. Foi assim? Não foi assim. Quando Deus disse, diga ao povo que marche, o mar estava fechado. O povo marchou e o mar então se abriu. Eu não estou vendo porta aberta, mas não importa. Eu não estou vendo uma conjuntura favorável, não importa. Eu não estou vendo o mar aberto, não importa. Eu estou ouvindo, diga ao povo que marche. E vai ser assim que em nome de Jesus nós venceremos. Temos um Deus especialista no improvável e no impossível. E não temos um projeto de poder e de domínio. Nós não queremos inverter opressões. Por favor, chegou a nossa vez, queremos ser os opressores. Não.
Nós queremos acabar com toda e qualquer relação de opressão. E esse é o futuro em Deus, que há de se concretizar no horizonte da história. Porque creio que o futuro da história, por mais que não pareça, tem mais a ver com Nazaré do que Roma. Tem mais a ver com Quilombo do que com Casa Branca. E sobre saúde mental, em 37 segundos e 2 minutos, eu lembrei de Jesus olhando para os seus discípulos e discípulas tão cansados e sobrecarregados, tristes e abatidos, dizendo: ei, quando você for orar, sai desse ambiente hipervigilante, performático, meritocrático, comportamental dos santos. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale em segredo com o Pai, que em segredo Ele vai te recompensar, falar com você. A palavra ali no Novo Testamento é tameion. A tradução para o português é quarto, mas nem é a melhor que tem, é a mais aproximada. Tameion era um lugar das casas que as pessoas podiam guardar os seus tesouros, as coisas preciosas da casa e também as suas bagunças. É um lugar de muita intimidade. E é bonito perceber que o lugar do tesouro é o lugar também da bagunça. É como se Jesus estivesse dizendo: é nesse lugar, longe dessas luzes, holofotes, pressões, culpas, performance. Porque qual é o drama do nosso momento? O que o crioulo fala, o rapper: os bares estão cheios de almas tão vazias. Porque parece que o tempo inteiro nós estamos numa entrevista de emprego, tendo que potencializar as nossas virtudes, esconder os nossos defeitos. Às vezes uma mesa de bar é assim, uma igreja é assim, um coletivo progressista é assim. Aquela sensação de que eu sou aceito até a página 2, eu sou aceito nas minhas virtudes, nas minhas qualidades. Agora os meus defeitos, minhas contradições, minhas vulnerabilidades, os meus medos, os meus erros. Bem, aqui é um espaço de cancelamento. Aqui o juízo triunfa sobre a misericórdia. Aqui é performance, performance, performance e muita solidão no meio da suposta comunhão. Então eu me lembro do tameion. Vai para aquele lugar em que o seu gozo e a sua ferida aparecem. Não tem mérito nem demérito, porque Deus está ali amando a pura e contraditória verdade do seu coração. É esse lugar livre de qualquer demanda de aparência e que a sua contraditória essência pode se derramar num colo de amor antimeritocrático e profundamente incondicional. É sem máscara que Deus quer tratar das nossas feridas. E quanto mais a gente conseguir pegar desse tameion e produzir um ambiente de segurança afetiva, de segurança emocional, mais produziremos saúde para atravessar o mar e ver o milagre acontecer. Mas nós precisamos, desculpa se a fala está muito pastoral, eu preciso de um lugar em Deus, e só em Deus mesmo. Não estou defendendo que você saia por aí expondo as suas vulnerabilidades. Esse lugar é só em Deus. Mas estou dizendo que se a gente se reconhecer menos como adversários, concorrentes, militantes em destaque ou inimigos, e quanto mais a gente reconhecer que cada um e cada uma de nós é um oceano. Sabe Djavan? Vou andar, vou voar para ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo.
Cada pessoa é um oceano de memórias infantis, alegrias que só a Isa lembra que ela teve, lágrimas que só no Tamenhon, só Jesus viu. Você é um oceano, você é um oceano, você é um oceano, você é um oceano. Quanto mais a gente também se reconhecer com essa reverência, atenção, antimeritocrática. Eu termino com isso. É mais fácil elogiar do que amar. Porque o elogio vem do mérito. O amor, inclusive, cobre aquele que está caído. O amor não depende do parabéns, você acertou. O amor é: estou aqui, você errou, mas não vim apagar a sua chama, vim estender a mão para você ser uma nova pessoa. Saúde mental, então acho que é isso. É se derramar no colo de Deus sem máscara e produzir ambientes menos performáticos e mais humanos, para que a gente possa ouvir o chamado de Deus, atravessar o mar e ver os milagres acontecendo através de pessoas extremamente frágeis e poderosamente usadas por Jesus. Amém. Amém. A Regina vai dar uma... Regina Célia vai dar uma saudação final para a gente poder concluir nosso painel. Sempre muito rápido. Continue combatendo o bom combate. O combate é bom. Lembrar que a gente vai ter que encerrar a carreira, viu? Mas se protejam, guardem a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. E eu espero. Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, antes de concluir, vamos fazer uma oração, porque nós somos crentes, para a gente poder ir para o almoço. Senhor, nessa manhã o Senhor nos revelou, através das palavras dos nossos irmãos, que a nossa fé é um constante ato de resistência, mas não uma resistência por si só, uma resistência que vai em direção ao outro, que vai em direção a Jesus, que vai em direção à transformação da sociedade. Senhor, que as palavras aqui ditas ecoem no nosso dia a dia, nos dias de luto, nos dias de luta, nos dias de dor, nos dias em que nos sentimos sozinhas e quando olhamos para o redor parece que não temos ninguém. Aqui dá a sensação de que somos muito parecidos e que é um lugar seguro, mas é no dia a dia, depois desse fim de semana, que nós vamos voltar para os nossos campos de batalha, e isso nos exige coragem, coragem que vem do Jesus de Nazaré, coragem que veio daquele que não temeu os religiosos, a coragem de ir em direção ao mais vulnerável, a coragem de não desistir de lutar em favor dos nossos irmãos e irmãs. Pai, nos dê um momento agora de comunhão, debaixo da sua graça. Muito obrigada pela vida do pastor Henrique Vieira, muito obrigada pela vida da Regina, e que eles possam seguir sendo bênção, sendo luz, sendo sal, aonde o Senhor plantar os pés deles, seja um lugar abençoado, e que a justiça flua como um rio, aonde esses irmãos estiverem. Amém.